Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! Hoje o Porto e Negócios recebe no estúdio o secretário nacional de Portos, Alex Ávila. Nesta edição, que também conta com a participação do especialista portuário e diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação Casimiro Técio, vamos falar sobre investimentos, concessões, Tecon 10, dragagem e BR do Mar. Alex, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Obrigada pela tua presença aqui. É um prazer, uma satisfação. Gostaria de agradecer o convite. Sempre muito bom as oportunidades que a gente tem de compartilhar o que nós estamos trabalhando, o que a gente está desenvolvendo. Também falar um pouco das dificuldades, acho que isso é parte do nosso processo de evolução no Sistema Portuário Nacional. E aqui com um especialista junto aqui, que além de grande amigo, é um grande companheiro de labuta do setor. Então é uma grande satisfação. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu que agradeço ao Alex ter aceito o nosso convite para estar aqui no Porto Negócios. Alex, eu queria começar esse bate-papo falando um pouquinho da agenda de investimentos para os próximos anos, né, ao que tange a infraestrutura, que em muitos portos, e o Porto de Santos não é diferente, um dos grandes gargalos que precisam ser vencidos. Então, veja, a gente tem, acho que isso para quem convive e respira Porto no dia a dia, e eu já tive a oportunidade nas funções, né, já trabalhei com Porto Delegado, Companhia DOCA, iniciativa privada, e agora compondo aí como já há quase 2 anos, Ministério de Portos, a gente tem a líquida certeza que nós temos uma deficiência, um déficit de investimento muito grande no setor. E essa necessidade de ampliar a capacidade até para poder ampliar também a oferta de capacidade para o setor, ela é muito grande, né? Santos é o maior porto do país, maior porto da América Latina, e a gente sente também, até na própria movimentação que a gente vê, a gente identifica a demanda reprimida, você identifica mercados que podem ter um nível de serviço melhor, aprimorado, né? E a gente vem, por meio da Secretaria de Portos, nosso Ministério de Portos e Aeroportos, buscando justamente colocar muita energia em possibilitar que a iniciativa privada faça os investimentos, para suprir, e até isso é algo interessante, porque quando a gente fala em suprir, qualquer terminal que a gente hoje coloque à disposição do mercado, mesmo que você tenha uma celeridade para fazer a obra, no dia seguinte ele está com a sua capacidade de tomada. Né? E não é uma exclusividade de Santos, acho que pegar aí os principais portos, a gente vai se deparar com esse cenário. Então nós vamos, de certa forma, contribuir para aumentar a capacidade, né? Mas acredito que será sempre um eterno busca aí por ampliar e essa capacidade sendo tomada, até porque a gente tem fatores aí de mercado que as cargas, as movimentações, elas só tendem a aumentar, né? E a gente precisa cada vez mais aí tentar suprir essa necessidade. Com relação a cronograma e calendário de concessões e arrendamentos para 2025 e 2026, o que está engatilhado pela Secretaria? Veja, acho que está bem interessante, né? Nós temos no horizonte, se a gente pegar o horizonte de gestão, 2023 até 2026, que seria aí os 4 anos de planejamento, nós planejamos de ofertas em portos públicos 60 empreendimentos, né? Já fizemos 22 e temos aí ainda um bom
uma boa carteira para ofertar, vários emblemáticos, né? Sim. Temos aí em Santos alguns muito interessantes, em outros portos temos aí também oportunidades muito boas. Então nós teremos 2025 e 2026 mais 41 leilões, 42 leilões, e a gente já fez 4 esse ano. Temos ainda mais alguns blocos para fazer até dezembro. E ano que vem mais 21. Né? São 42, desculpa. 21 em 25 e 21 em 2026. E isso está distribuído ao longo de toda a costa. Então a gente tem aí de norte a sul do país, os mais variados tipos de carga, para poder justamente fazer frente a todos os tipos de produtos que a gente precisa enviar e receber aí para várias localidades, né? Técio, para quem não é do setor, queria que você explicasse a importância desse movimento, dessa carteira de concessões e arrendamento, quando a gente fala de criar condições para um escoamento correto de todo e qualquer tipo de carga. Quando a gente fala de falta de capacidade, no final a carga pagando mais pelo serviço portuário. Não precisa muito longe, né? Nós tivemos aí um café sendo operado em breakbook no Port do Açu, na Portocel, em São Sebastião, e uma carga que naturalmente ela é containerizada. Sim. Então esse é um exemplo claro de que precisa de capacidade no container, e não só Santos, tá? A gente vai falar sobre o Tecon 10, mas precisa ampliar a capacidade em Paranaguá. Itapuá está em ampliação. Nós estivemos lá, inclusive. Exato. A Portonave fazendo seus investimentos para melhorar o serviço, aumentar o nível de serviço e, obviamente, aumentar a capacidade. O investimento em Itajaí, da mesma forma. Tecon Salvador também objetivando investimento, ou seja, os terminais de containers estão buscando esses investimentos, né? Precisa, e quem vai beber desses investimentos, de fato, é a economia brasileira. Seja na exportação do algodão, do café, seja na importação de produtos para a indústria nacional, né? Para o nosso espectador saber, a nossa indústria automotiva, ela importa autopeças do mundo inteiro, né? Essa cadeia é uma cadeia global. Sim. Então, imagina um carro, uma fábrica de automóveis parar a produção porque atrasou um container. Então, e capacidade operacional é super importante para melhorar esse nível de serviço, melhorar, obviamente, reduzir o custo, né, logístico da nossa balança comercial, seja no outbound, né, seja na exportação, seja na importação. O poder público já entendeu o valor da iniciativa privada quando a gente fala de capacidade real de investimento e celeridade? Não tenho dúvida, né? Acho que principalmente a gente está passando por um momento onde nós temos à frente do Ministério, o ministro Silvio, que é um entusiasta, ele tem aí muito carinho pelo setor portuário, se preocupou em montar uma equipe técnica, né? Então, deixou lá à frente da Secretaria Nacional de Portos. Eu tenho já 18 para 19 anos de carreira, aí, com várias passagens. E a gente, obviamente, entende a necessidade de estar de mãos dadas com a iniciativa privada, né? Porque hoje o grande volume de investimento para se ampliar a capacidade vem da iniciativa privada. Sem dúvida. Até porque quando a gente fala de um TUP, terminal de uso privativo, né, além da área ser privada, o investimento naturalmente é privado. Mas os arrendamentos também não são muito diferentes, né? Eles estão dentro das áreas públicas, dos portos organizados, mas o recurso para se fazer a ampliação da capacidade e a capacidade de investir também é recurso privado, né? Então, quando a gente faz uma carteira de empreendimentos e prevê ali 60 arrendamentos em 4 anos, né, 60 projetos, acho que isso é uma bela demonstração de como a gente acredita na iniciativa privada, e eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Nós vimos aí fazendo os leilões, já fizemos ali 22 e todos eles exitosos, né? Tivemos final... Nenhum vazio, né? Nenhum vazio, né? E a expectativa ela vem cada vez aumentando, e a gente tem agora a sinalização de competição em vários dos nossos empreendimentos, né? Então isso é uma satisfação. A gente vê que realmente quando vem de lá para cá, a iniciativa privada também acredita no governo, acredita no potencial dos empreendimentos, e o mais importante, que é investir.
Isso tem muito a ver, né, Técio, eu acredito, com a sensação de segurança jurídica instalada, porque o investidor ele só vem para onde ele sabe que ele vai aportar o seu recurso, mas ele também vai ter o retorno que ele deseja. Existe uma evolução do nosso ambiente regulatório. A gente já falou aqui várias vezes, né, do quanto que a ANTAQ evoluiu desde a regulação responsiva. Sim. Né, de tratar desigualmente os desiguais, né, você ter equações econômicas bem definidas, delimitação da matriz de risco, né, delimitando até onde o poder público assume o risco, até onde o setor privado é risco do setor privado. Então, nesse sentido, a gente tem um ambiente mais firme, né, de investimento do setor privado. E tem um ponto, né, importante, Nathalie, assim, a gente tem uma balança comercial agrointensiva. Sim. Né? O agronegócio tem várias cadeias verticalizadas. A gente falamos do suco de laranja aqui, falamos da Cargill, né, que veio aqui no programa falar das estratégias, né, de escoamento pelo Arco Norte, estratégia de escoamento por Santos. Todo mundo que está em Santos está em Paranaguá. Exato. Cada um com o pé ali, entendendo que o mercado internacional e todas as intempéries que a gente enfrenta no mercado internacional demanda estratégia de posicionamento nos portos brasileiros. Então, existe uma vontade do setor privado de estar presente na linha de costa brasileira. O agronegócio é um grande puxador disso. Sim. Né? E quando a gente fala de agro, não estamos falando só de navio dry bulk, né? Nós estamos falando de container também, né? O algodão vai no container, o café vai no container, o açúcar de C45 vai no container. A celulose. Boa parte da celulose para pequenos produtores vai no container. Ou seja, o setor portuário está atendendo o agronegócio, está atendendo toda a cadeia de valor brasileira. Secretário, além das concessões e arrendamento, quais são as outras estratégias da Secretaria para atrair a iniciativa privada? Olha, acho que isso é a pergunta, Nathalie, ela é bem interessante, porque realmente, né, quando a gente olha para os nossos portos públicos, nós temos hoje aí, contando com Alagoas, que está em fase de concluir a criação da Companhia DOCA, temos 7 companhias DOCAs, mais 23 portos delegados, né? Então, as oportunidades nos portos públicos, elas são bem interessantes, temos vários, né? E distribuídos nas regiões. A gente, há 10, 15 anos atrás, tinha-se a grande discussão do Arco Norte, né? Hoje já é uma realidade, né? O Tércio comentou do agronegócio. Hoje o nosso norte do país, ele está produzindo 50% dos nossos cereais, e escoando aproximadamente 25%. Né? Então a gente imagina aí que até o final dessa década, já está aí indo para a segunda metade da década, a gente deve ter um aumento dessa proporção de escoamento, né? A produção a gente acredita que deve ficar mais ou menos como está, mas o escoamento, que é o interessante do setor, deve aumentar muito. E o Ministério, o governo, ele vem trazendo os arrendamentos, as oportunidades que nós trazemos de abrir mercado também com os terminais de uso privativo, né? Porque a gente pegar aí quando teve a última mudança legislativa, 2013, né? Com a Lei 12.815, aquilo abriu muito o mercado para os terminais privados. Né? Tanto é que hoje a gente tem bastante oferta de terminal de uso privativo disponível aí no mercado, para vários tipos de carga, tipos de empreendimento, vários tipos de configurações. Mas a gente vem também tratando de ter uma atratividade até mesmo por meio do mercado financeiro. Né? O próprio Fundo da Marinha Mercante, que nós temos hoje disponível para o mercado, é bilionário, né? Superavitário, extremamente interessante. O foco principal é a indústria naval, né? Mas o Ministério trabalhou aí nos últimos 2 anos para abrir essa oportunidade para a infraestrutura portuária também. Então, hoje, por exemplo, nós temos as nossas concessões, por exemplo, a gente vai falar de canal, a concessão do canal do Porto de Paranaguá já está qualificada no Fundo da Marinha Mercante, até para ser um atrativo para o mercado privado, ter um incentivo a mais para olhar aí com mais atenção ainda, por conta de ter
a possibilidade de ter esse financiamento. E acredito que as políticas públicas, né? A gente vive um momento de plena adesão, principalmente aos aspectos ambientais, né? A questão das energias renováveis. Né? Então, os nossos projetos hoje, eles já saem com esse selo. Né? O próprio TECOM 10, por exemplo, já vem na modelagem. Tem na modelagem esse incentivo, a eletrificação dos equipamentos, o incentivo para que se tenha o desenvolvimento do empreendimento já com esse aspecto desse selo verde, esse selo de respeito ao meio ambiente. Né? Então, eu diria que as políticas públicas estão muito aderentes a esses movimentos. A gente vem com as ferramentas disponíveis no mercado financeiro, como é o caso do fundo que a gente comentou. Né? E eu acho que talvez a gente modelar os empreendimentos, né? Buscando aí sempre proporcionar a melhor opção. Acho que isso é um grande atrativo. A melhor opção com segurança jurídica, né? Entregando ao investidor aquilo que a gente precisa, mas o respeito que ele também merece, né? Porque se o investidor não tiver disposto a estar aqui, ele certamente vai procurar investir o seu dinheiro em outro lugar. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e hoje recebemos o secretário nacional de Portos, Alex Ávila. Também participa desta edição o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Alex, no bloco anterior nós falamos um pouco a respeito de arrendamentos e concessões e outras estratégias aí para atrair a iniciativa privada. De que maneira o governo se estrutura para, além da segurança jurídica, que é extremamente importante, garantir a transparência em todo o processo para que, de fato, o objetivo daquela concessão, daquele arrendamento, seja efetivamente alcançado? É um excelente ponto, né? Até porque a gente tem hoje toda a estrutura para se fazer, né? Porque geralmente quando a gente fala de concessão, né? De leilão, geralmente as pessoas remetem hoje em dia a martelo e B3, né? Que é efetivamente o desfecho. Sim. E de fato acho que talvez é o ápice, é um momento realmente muito prazeroso de fazer parte. Mas antes de ter o martelo batido, a gente tem todo um rito para seguir. Sim. Então, em todos os nossos processos, todos seguem o mesmo rito. Nós fazemos o desenho da modelagem, temos hoje no ambiente do Ministério a Infra, que é uma estatal, que é o nosso braço técnico, nos dá apoio. Temos a Federal de Santa Catarina também, que faz o mesmo tipo de trabalho para desenvolver os estudos. Agora, quando nós fazemos a aprovação desse material, a gente está superando uma etapa. Nós fazemos uma consulta e uma audiência pública de todos os documentos relativos a todos os modelos. Isso é plenamente debatido com toda a sociedade, a comunidade portuária, os interessados, os curiosos, enfim. Todas as contribuições são analisadas, debatidas, justificadas ou acolhidas, né? E nós temos, após a superação de toda essa etapa com consulta, audiência pública, aprovação no ambiente técnico, temos a Corte Suprema de Contas, o nosso Tribunal de Contas, que faz isso, o TCU, que faz a sua revisão, sua análise final, suas recomendações, né? E somente após todo esse processo democrático e totalmente transparente que a gente consegue marcar os nossos leilões. E quando a gente decide, né, vamos fazer um leilão, entre tomar a decisão, definir a área e conseguir chegar na B3, é algo como 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do tema, 2 anos, né? O próprio TECOM 10 mesmo. 3 anos, quase 4. O próprio TECOM 10 mesmo. Logo que cheguei à Secretaria Nacional de Portos, em final de 2023, é um assunto que nós passamos a tratar. Sim. E a gente está agora metade de 2025, já com o tema no TCU, mas ainda não fizemos o leilão, né? Então lá já se vão 2 anos para ver como realmente é um processo, de certa forma, moroso. Acho que sim, ele tem ali a sua burocracia, mas acho que é importante, né? Até para a gente cumprir o rito e ter a segurança
que passou por todos os locais e todas as mãos que deveria passar. É uma governança responsável. Perfeitamente, exato. Secretário, eu vou pegar o gancho e temos que falar de Tecon 10, né? No final do mês de julho, a gente teve aí, não vou dizer uma audiência pública, mas né, a gente teve um momento em que atores do público e do privado deram as suas contribuições a respeito da liberalidade ou não da participação de armadores que já atuam dentro do Porto de Santos. A maior parte dos participantes foi a favor, né, para não haver nenhum tipo de restrição. No entanto, o que a gente tem acompanhado até pelas estratégias que foram adotadas por algum dos lados, que a restrição vai ser mantida, né, ao que tudo parece. E a pergunta que, assim, cabe ser feita existe o risco de judicialização. Já estamos e já vivemos um cenário de esgotamento de capacidade. O porto já tem perdido carga para outros portos. Em havendo a judicialização, em esse leilão não acontecendo este ano que vem é um ano atípico, é um ano de eleições presidenciais e a gente sabe que, infelizmente, não deveria, mas é assim que acontece, alguns projetos não caminham. Qual é a estratégia da Secretaria Nacional de Portos no caso desse leilão não acontecer? Veja, Natália, acho que você tocou num ponto, de certa forma, sensível, né? Porque a judicialização dos nossos processos de leilão, de concessão, é uma opção válida. Naturalmente, nós, obviamente que a gente não acha que é o adequado, né? Até porque quando a gente trabalha, coloca energia para se desenvolver um projeto e proporcionar ao mercado e ao setor mais capacidade, nós queremos efetivamente, até como gestor e também como executivo, enfim, como militante do setor, a gente quer efetivamente que tenha começo, meio e fim, né? A gente quer iniciar um projeto, desenvolvê-lo, fazer o leilão e ver o investimento efetivamente acontecendo. A judicialização é algo que acaba sendo parte desse processo, né? A gente respeita isso, mas a gente, por meio dos instrumentos e das ferramentas disponíveis, temos o apoio da consultoria jurídica do Ministério, a própria AGU acompanha esses processos, né? Nós confiamos na capacidade técnica desses profissionais e da equipe da Secretaria, do Ministério, de fazer a defesa dos nossos projetos, né? Então, na eventual judicialização, nós iremos aí com toda a atenção e a energia necessária, dar o devido tratamento e respeitar as decisões, né? Acho que as autoridades aí que tomam suas decisões, elas merecem e devem ser respeitadas e a gente vai respeitar a todos esses movimentos. Agora, como nós buscamos dar tratamento para um eventual atraso, vamos dizer, né, no desenvolvimento desse projeto? Um cenário que já está esgotado. Exatamente. Nós temos outros projetos que são passíveis de, obviamente, não resolvem a questão da necessidade de capacidade, mas elas ofertam uma ampliação de capacidade. Então, nós temos hoje, além do Tecon Santos 10, nós temos aí mais 3 projetos que tratam de container. Nós temos um lá no Ceará, que nós denominamos a sigla MUC 04, no Porto de Mucuripe, que é para dar atendimento ao setor de containers. Nós temos aqui, descendo um pouco mais para a região centro-sudeste, tem o Porto de São Sebastião, né? O Tércio conhece muito bem o Porto de São Sebastião. E nós fizemos ali o desenvolvimento do modelo num aspecto de ser multipropósito. Sim. Ou seja, isso permite que o empreendedor que venha lograr êxito no leilão possa trabalhar com container, além de outros tipos de carga, se assim entender. E descendo um pouquinho mais aí para a região sul, nós temos o Porto de Itajaí.
né, que a gente tem, hoje o Porto de Itajaí vive um momento transitório, né, nós temos lá um contrato transitório. Depois de muito tempo Depois de muita luta, parado, né? Exatamente, 1 ano e meio o Porto parado, retomou as atividades. Hoje, inclusive, estava acompanhando os números, estão muito bons, né? Ou seja, o Porto está pujante, está movimentando, está crescendo, retomando aí seu lugar de destaque no cenário. E nós vamos fazer o leilão definitivo de Itajaí também. Então, a gente, obviamente, coloca energia e tem aí o acompanhamento, pensando sempre que vai dar certo, Tecon Santos 10, né? Pela sua necessidade, sua importância, o que ele representa para a logística nacional, né? Mas temos essas outras opções também, além, obviamente, da gente acompanhar os terminais de uso privativo, que também tem aparecido vários bons projetos que a gente analisa lá na Secretaria Nacional de Portos. Então, a gente acredita que, como eu disse, isso obviamente não supre, né? Mas acho que é importante ter essas outras opções para o mercado também avaliar. Tércio, o quanto perde o Porto de Santos não havendo uma saída, uma solução para essa situação que hoje já está insustentável? Eu digo que se uma dessas cargas está saindo do Porto de Santos for bem cuidada em outro porto, ela não volta para cá. Ela tende a não voltar, né? Então, nós estamos falando aí de Itapuá, de Paranaguá, né? Complementando o que o secretário colocou, o Tecon, o TCP, o Terminal de Contêiner de Paranaguá, é um terminal que é eleito a ampliação, precisa ampliar, né? Então, todos esses terminais bateram a capacidade. Sim. Né? Então, quando você bateu a capacidade e você tem demanda batendo na porta, né? E eu mencionei aqui o algodão, que classicamente deveria sair por Tecon Salvador, o algodão baiano, e sempre foi operado em São Paulo, está sendo operado hoje em Paranaguá, e abriu um Redex em Itapuá, a gente esteve lá há 3 semanas. Sim. Abriu um Redex em Itapuá, fazendo estofagem de algodão em Itapuá. E esse algodão vindo lá da Bahia. Então, se está abrindo o Redex, está sendo bem atendido, e essa carga foi bem tratada, e ele colocar no preço essa diferença da logística terrestre de um porto por outro, e ele ganhar eficiência do lado do mar, né? E aí, uma questão da demurge, questão de sobreestadia, detention de container, essa carga tende a permanecer nesses portos de imigração, né? Agora, a demanda vai continuar crescendo. Vai. Há especialistas, inclusive, que dizem que quando o Tecon 10 estiver pronto... Já está topado. Exatamente, já vai estar com a capacidade acima do que é o ideal, o desejado. Então a demanda está crescendo e é sensível, né? Então a infraestrutura não está acompanhando a pressão da demanda. E veja, nós estamos falando de uma capacidade que atende não com excelente nível de serviço. Sim. Né? Porque se a gente for respeitar as recomendações da UNCTAD, da literatura, da pesquisa da gestão portuária, as taxas de ocupação de berço deveriam ser menores. Bem menores. Para não pagar remurrage, para você ter não ter omissão, atraso, né? Todos os efeitos que acontecem hoje na nossa cadeia logística. Quando a gente faz um planejamento no terminal, você tem que ter um colchão de capacidade ali, justamente para atender esses fatores pico, né? Então, eu já mencionei aqui, dei vários exemplos, mas eu entendo, Santos vai perder momentaneamente, né? A carga vai testar outros portos, né? E aí cabe a esses outros portos a tratarem bem essa carga, né? E operarem bem para que cative ela e fique com ela. Alex, o Tércio falou muito bem a questão de que a infraestrutura não acompanha o aumento da demanda. E sem infraestrutura, a gente não consegue, de fato, ampliar a nossa capacidade e melhorar a competitividade. Fazendo um recorte aqui para o Porto de Santos, existem obras que estão sendo feitas nas vias internas do porto que são extremamente importantes. A gente tem a FIPS também aí em franca ação, né, para que a gente tenha
aquela obra desenhada que é tão importante quando a gente fala de conectividade, multimodalidade. Qual é a sua avaliação com relação ao cronograma, ao andamento do cronograma das vias internas do Porto de Santos e como a FIPS conversa com tudo isso? Olha, Nathalie, você sabe que exatamente esse tema talvez é um dos principais desafios da implantação do Tecon Santos 10, né? Porque quando a gente para avaliar que em algum momento, nos próximos anos, nós teremos um volume de à volta de mais 3,5 milhões de containers circulando aqui na Interlândia do Porto de Santos, é uma preocupação que nós temos de fazer justamente buscar harmonizar esses assuntos todos, né? Porque nós temos as vias internas, né? As perimetrais, temos o próprio túnel, que também é algo extremamente importante. Aliás, conseguiram a licença ambiental, ele já vai a leilão com licença ambiental prévia. Que é muito importante, né, para ter aí a celeridade na execução da obra. Então, quando a gente traz para dentro de um porto que já tem um volume de carga muito grande, né? Santos hoje está no patamar de 180 milhões de toneladas, né? Então, é um gigante. E trazer para dentro desse porto mais 3,5 milhões de containers, isso representa aí alguns milhares de caminhões circulando aí no decorrer do ano, né? Então, essa harmonização é um desafio, né? Tanto é que nós discutimos muito esse tema e a gente precisa sim que, conforme o desenvolvimento do projeto do Tecon Santos 10 principalmente, ele venha a buscar se harmonizar junto aos demais projetos de regularização viária, vamos chamar, né? Ele precisa obrigatoriamente conversar com esses projetos. Ele precisa conversar, exatamente. Até porque a ferrovia é algo que precisa ser incentivado, então essa adesão ela é primordial para a gente buscar ter o potencial pleno do projeto, né? E as vias internas, ela vem como uma necessidade, além de uma obrigação de se fazer melhorias, né? Mas ela vem também com uma necessidade de buscar harmonizar esses assuntos todos, né? E acho que o próprio túnel, de certa forma, ele vem também para segregar um pouco desse fluxo, né? Ou seja, a gente segregar o veículo de passeio do veículo operacional. Equilibrar, né? Container e granel, né? Também eu Exatamente. Acho que acontece esse cenário. Perfeito, ter esse equilíbrio. Então, veja, minha avaliação, Nathalie, é que todo esse conjunto de investimentos, esse conjunto de projetos, acredito que ele não irá satisfazer plenamente, até porque o porto vai sempre ter um aumento nos seus volumes de cargas, né? A gente tem hoje, eu gosto muito de um tema quando nós falamos aí de movimentação de cargas nos nossos portos, que é a segurança alimentar. Sem dúvida. Né? É um tema recorrente, é algo extremamente interessante, né? Eu sempre faço esse panorama que hoje o grande veículo para se levar comida, alimento de um continente para o outro, de um lugar para o outro, são os nossos portos. Sem dúvida. Né? E a gente tem, algo cotidiano, nasce gente todo dia. Né? Em todos os lugares do mundo, se tem uma realidade cotidiana, é que todo dia está nascendo gente. E essas pessoas precisam comer. A gente está vendo, né, o caos que aconteceu no Oriente Médio, lá, em virtude da guerra, e desse alimento não conseguir estar chegando. Exatamente. Né? E é algo muito sensível, né? Tem um exemplo que eu acho extremamente interessante, que é o próprio açúcar, né? O açúcar, ele tem os seus mercados, né? Mas nós tivemos aí nos últimos 2 anos um movimento no mercado indiano, lá uma alteração legislativa que teve um impacto no setor de combustíveis, do etanol com a gasolina, e acabou que a Índia comprou o açúcar do mundo para poder suprir sua necessidade. Então, a indústria sucroalcooleira, ela acabou, de certa forma, tendo um benefício muito grande, porque a gente viu tanto uma questão de valores de produto, quanto de volume, né? Sim. Mas eu cito esse exemplo porque chegou a determinado ponto que quase que faltou açúcar para o cafezinho. Exatamente. Porque e o preço do produto foi lá em cima. Foi lá em cima. Exatamente. Então, assim, é tão sensível, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, que eu acredito que não teremos outro caminho senão buscar cada vez mais aperfeiçoar
a harmonização desses assuntos, né? E buscar aí com o que nós temos disponível, fazer os nossos portos, em especial o Porto de Santos, ter cada vez aí mais um aprimoramento dessa logística, né? E fazer o carrossel efetivamente girar como se precisa, né? Essa roda conversando com todos os modais. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e abrimos a última parte do Porto e Negócios com o quadro Momento Habitra. Momento Habitra. Olá, pessoal! Vocês com certeza estão acompanhando as discussões sobre o processo de licitação para o arrendamento do novo terminal de contêineres, o Tecon Santos 10, aqui no Porto de Santos. A instalação do novo terminal é super aguardada, porque vai representar 50% a mais de capacidade de movimentação portuária em Santos. O processo está correndo bem e o foco dos debates até agora tem sido a questão da concorrência, o que é natural, haja vista a quantidade de grupos interessados em operar no maior complexo portuário do país. Então a gente aqui queria chamar a atenção para um outro aspecto imprescindível ao sucesso dessa empreitada: a necessidade técnica e operacional de viabilizar a instalação do terminal e o crescimento do porto dentro do contexto mais amplo da cidade de Santos. Com mais carga vindo, teremos, por exemplo, em torno de 5.000 caminhões a mais acessando o porto todos os dias, sem contar também o impacto desse volume de veículos na infraestrutura urbana. Por isso, a licitação do Tecon Santos 10 precisa contemplar soluções concretas para garantir os acessos rodoviários e ferroviários à altura desse grande empreendimento. Os estudos realizados pela Infra-SA para o edital aprovado pela ANTAC incluem a terceira pista do sistema Anchieta Imigrantes, uma segunda entrada na margem direita, um viaduto novo de saída no bairro da Lemoa, contemplam também um pátio regulador para recepção de caminhões e apoio logísticos, 4 vias férreas de acesso ao terminal. São projetos fundamentais para garantir fluidez logísticas sem comprometer as operações no porto e o cotidiano da cidade. Temos então que acompanhar, cobrar e participar dos debates e garantir que os compromissos assumidos no papel se transformem em realidade. Momento Habitra. Voltamos com nossos convidados. Hoje recebemos o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, e também está comigo nesta edição o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Secretário, queria usar essa nossa última etapa para falar um pouquinho da dragagem, da concessão do canal, e também um pouquinho sobre o BR do Mar, que conversa aí, quando a gente fala de multimodalidade, integração entre portos do mesmo país, uma forma de escoamento de produção extremamente sustentável. Pegando o gancho da concessão do canal, a gente sabe que o Porto de Santos vai seguir a concessão de Paranaguá. Como está esse processo de concessão e qual a expectativa de, concluindo Paranaguá, isso seja efetivado aqui em Santos, onde, fora a infraestrutura, a questão da dragagem também é uma dificuldade frequentemente abordada pelos operadores portuários. A gente precisa, de fato, ampliar a profundidade e manter essa profundidade de maneira que o porto já habilitado para navios 366 possa receber esses navios completamente carregados. Nathalie, o assunto, assim, porto eu gosto de falar de tudo, né? Mas falar das concessões dos canais é algo que me dá muito prazer, até porque é uma inovação, né? Nós não temos aí nenhum canal concedido, a gente está tratando disso como política pública. Tanto é que no nosso pacote de concessão de canais, nós temos Paranaguá, Itajaí, Santos, Bahia e Rio Grande. Nós temos 5 já listados e avançando. E desses 5, 4 já estão em um estágio bem avançado.
né? Paranaguá, nós já temos todas as aprovações, já passou pelo TCU, passou pela ANTAC, audiência e consulta pública, e nós estamos agora só pendente de ter uma deliberação na agência, na ANTAC, para podermos marcar o nosso leilão. A gente vem Acontece até esse ano. Acontece esse ano. Nós vimos acompanhando de perto, fazendo aí a 4 mãos com o ANTAC, até aproveitar para agradecer o apoio da agência nos projetos que a gente vem desenvolvendo, extremamente importante. E nós imaginamos que agora em outubro nós devemos estar na Bolsa, batendo lá o martelo e tendo aí competição, a gente espera competição, mas tendo êxito nessa concessão de Paranaguá. Santos, nós estamos na iminência de marcar a consulta e audiência pública para fazer a concessão do Canal de Santos. Bahia está nesse momento em consulta pública, nós, se eu salvo engano, dia 26 de agosto devemos ter a audiência pública, né? Itajaí está já na fase de mandarmos para o TCU, realmente está bem na iminência da gente encaminhar. E Rio Grande, nós estamos aí desenvolvendo os estudos e imaginamos que em dezembro nós conseguimos ter a modelagem técnica concluída para podermos avançar. E quando nós falamos de concessão de canal, e acho que o Tércio vai concordar comigo, até porque nós já tivemos aí a felicidade de ser gestor de porto público, é um desafio gigantesco contratar dragagem. Né? Apesar de parecer simples, mas não é. É complexo de se contratar, de se fiscalizar, de se acompanhar. Né? Eu costumo até brincar de dizer que porto sem dragagem é pesca e pague, né? Não tem é isso como, mesmo. Não tem como. E aqui em Santos, então, é um pesca e pague bem rasinho. Então, não tem como se produzir sem ter profundidade, né? Isso realmente é extremamente importante. Então, essa política pública das concessões dos canais, ela vem para suprir, acho que talvez uma das principais demandas do mercado privado, que é a previsibilidade. Sim. Né? Quando nós avançamos e fazemos uma concessão de longo prazo, a mensagem que nós damos para o mercado ela é extremamente importante. A gente está falando de previsibilidade por 25, podendo chegar a 70 anos. Sim. Né? Ou seja, os privados podem ter a segurança jurídica e técnica, né, de fazer os seus contratos comerciais de médio e longo prazo, sabendo que quando o 366 vir para o porto, ele vai poder chegar, atracar Sim. e fazer as suas operações aproveitando o pleno potencial dos navios. Sim. Então, isso é algo fantástico, né? Por isso que a gente coloca tanta energia nessa agenda das concessões, né? E a gente espera que esse ano ainda nós conseguimos fazer Paranaguá. Estamos aí lutando para encaminhar Itajaí o quanto antes para o Tribunal de Contas, para podermos, se não fazer, mas já marcar o leilão, deixar marcado esse ano para o início do ano que vem. Santos da mesma forma, né? Essa é a nossa agenda. E Bahia, vamos ver qual vai ser o resultado da audiência pública, né? E Rio Grande provavelmente fique aí para o primeiro semestre do ano que vem. Secretário, a gente sabe que Paranaguá e Santos são portos com características completamente diferentes, inclusive em número de berços, né? Aproveitando a modelagem de Paranaguá, para Santos, essas especificidades vão ser respeitadas. Vai haver esse cuidado. Perfeito, Natália. Isso é algo que o mercado nos pergunta sempre. Acho que a preocupação é muito bem-vinda, né? Até porque Paranaguá foi o primeiro a avançar. Então, como a gente já está hoje numa fase de marcar leilão, nós já temos no modelo e na modelagem que nós trabalhamos para Paranaguá, o conforto de saber que foi aprovado por todas as instâncias que precisam avaliá-lo. Né? Em especial o Tribunal de Contas da União, que faz ali a última análise, né? E nos dá a aprovação. Agora, o que nós fizemos, e tal qual para Santos como para os demais também, é pegar o modelo Paranaguá e adaptar. Cada porto tem uma especificidade, tem navios tipo, tem tipos de produtos, né, e características muito distintas. Então, não funciona e não funcionaria de forma alguma a gente apenas trocar o nome e os números, né?
trocar, em vez de 21, 22 berços que Paranaguá tem, pelos 60 e tantos berços. Tem 5 que tem em Santos. Exatamente. Então, esse cuidado, ele foi tomado. Nós temos, trabalhando nas concessões dos canais, 2 estruturadoras extremamente preparadas, que é a Infra SA e o BNDES. Né? No caso de Santos, a modelagem foi trabalhada pelo BNDES, obviamente observando o que nós fizemos em Paranaguá, até para aproveitar o que deu certo, né? Mas numa agenda extremamente intensa, com reuniões com a comunidade, com a autoridade portuária, Brasília, né? E quando eu digo Brasília, eu digo ANTAC, a Secretaria, o PPI, que acompanha isso também junto conosco. É o envolvimento de todos os atores, né, secretário? Várias mãos, Nathalie, e realmente buscando trazer a melhor condição para os nossos canais, que realmente, acho que talvez um ativo mais importante de um porto é o seu canal. É o seu canal. Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa resolver isso aqui em Santos, né, Técio? É mandatório. Essa questão da previsibilidade, veja, quem ganha é o setor portuário e o amadurecimento do mercado de dragagem. Né? Hoje você tem essa falta de previsibilidade, ela acaba impactando no preço dos nossos contratos de dragagem, né, para o nosso espectador conhecer um pouco como é que é o contrato de dragagem. Você tem uma parcela de mobilização do equipamento e às vezes esse equipamento está na costa africana, ou está no sudeste asiático, ou está na Europa, enfim. Então eu pago para trazer esse equipamento para o porto, né, torcendo para que esse equipamento esteja na costa brasileira. Sim. E eu pago ainda o serviço per si, né? Quando a gente começa a trabalhar com contratos de longo prazo, ao longo da costa, você tem uma previsibilidade da alocação desse equipamento. E você consegue fazer um planejamento, Exato, né? E aí é o que o secretário colocou, essa previsibilidade, porque a medição do contrato não está no volume dragado, eu quero a profundidade mantida. Sim. Né? Óbvio, tenho a intervenção do investimento, do aprofundamento do canal. Uma vez aprofundado, eu tenho a garantia de manutenção daquela profundidade. Então, a medição do contrato está na profundidade mantida e as penalidades são muito mais altas. Uma vez isto posto, e aí você tem lá 25 anos de contrato, inclusive, eu abro espaço para novas empresas investirem em dragas para ficarem na costa brasileira. Sim. Né? Você amplia o leque, né? Exato. Por exemplo, eu posso participar adquirindo uma draga e trazendo ela para esse mercado. O que acaba aumentando a concorrência do mercado de dragagem na costa. Né? Esse é um mercado super enxuto mundialmente. Né? Então, existe um benefício para o setor portuário, mas também para o mercado de dragagem. Porque tem portos que talvez não faça sentido fazer a concessão. Portos, por exemplo, em que a necessidade de dragagem é de 4 em 4 anos, ou seja, você não tem uma taxa de assoreamento muito grande, como é o caso de Santos, né? Sim. Ressaca, trouxe de sedimento. Exatamente. Isto posto, quando você vai mobilizar um contrato spot, um contrato para fazer uma dragagem num período de 4 anos, de 4 a 4 anos no porto, aquele contrato vai ser um pouco mais barato porque tem um equipamento na costa brasileira para ser mobilizado para aquele porto. Disponível. Secretário, a gente está chegando ao finalzinho do Porto Negócios, mas não dá para não falar de BR do Mar, né? A gente teve aí a aprovação, enfim, e a pergunta que eu quero terminar o programa é: qual a importância do BR do Mar e se você acredita de fato que essa nova lei vai diminuir a nossa dependência do transporte rodoviário de cargas no país? Olha, Nathalie, essa questão da matriz de transporte interna do Brasil também é um assunto que vale a pena a gente refletir, porque hoje, aliás, né, desde sempre... Fizemos uma opção, né? Perfeitamente. Predominantemente, a nossa matriz de transporte é rodoviária, né? A gente tem um déficit de capacidade na ferrovia, né? Hoje o país tem algo como 30 mil quilômetros de ferrovia, que é muito pouco, né? E a gente tem muitos trechos que não tem conexão, então isso acaba sendo uma dificuldade e a opção é o caminhão, né? E isso é predominante. Então, na nossa avaliação, quando nós temos uma política pública
por meio da BR do Mar, eu acho que a gente está plantando semente, principalmente pensando no amanhã. Sim. Né? Porque a gente tem um volume de cargas hoje no país, movimentado nos portos, no patamar de 1,3 bi de toneladas. 70% disso, 65%, 70% chega ou sai dos portos por meio dos nossos caminhões. Sim. Né? E a gente tem, dialogando com isso hoje, que também é uma política pública, o fomento ao uso do modal hidroviário. Sim. Né? Principalmente no norte e no nordeste do país, nós temos ali 40 e tantos mil quilômetros de hidrovias navegáveis. Né? E o potencial disso pode chegar a mais de 60 mil. Então, a BR do Mar, ela vem, além de vários outros, a lei ela é muito vasta, né? Mas ter esse incentivo, à indústria nacional, esse fomento a você utilizar o modal hidroviário para fazer o transporte de cargas. E eu acho que justamente essa multimodalidade de ter esse incentivo, acho que nós ao longo dos períodos a gente vai sentir esses benefícios conforme a gente vê os produtos, principalmente os cereais. Acho que nessa região norte e nordeste, como a gente falou, acho que no primeiro bloco, né? A questão da produção e o escoamento do Arco Norte. Acho que com o passar do tempo, e eu digo isso já no curto prazo, até porque a gente tem já a primeira concessão hidroviária apontando, né? Vai acontecer, isso vai ser uma realidade. Temos as outras 4 aí que também estão avançando. E com o passar do tempo, tenho certeza que irão se identificar mais potenciais hidrovias a serem também concedidas para se tornarem adequadas à navegação e poder transportar grandes volumes. Que assim né? seja. Então, acho que essa agenda da BR do Mar é muito positiva. Não é algo que acontece da noite para o dia, né? Até porque o Tércio comentou em uma das falas, isso é realmente muito interessante, que carga em porto, quando muda, para voltar, é difícil. É difícil. Né? Porque Até porque aquele outro porto que vai receber vai querer tratar muito bem para aquela carga ficar. Exatamente. Então, quem está ali e recebe essa oportunidade, ele dá um tratamento premium para aquela carga, para aquele cliente, que é difícil voltar. Sim. Né? E eu acho que a hidrovia, ela vem até para atender essa necessidade dessa multimodalidade, essa integração, né? Até porque um dos benefícios que eu acho extremamente interessante de toda essa agenda do BR do Mar é que hoje a cabotagem, né, até antes dessa agenda com a BR do Mar, a gente tem a mesma complexidade para se fazer uma exportação para fazer um processo de cabotagem. Exato. Então aquilo se torna desinteressante para o empresário. Exatamente. Né? Ele, ao invés de tomar tempo, ele pega a rodoviária. Ele pega a nota fiscal, dá para o caminhão, coloca a carga e despacha a sua carga. Quando a gente simplifica esse processo com incentivos, né, com apoio, aí já tem também a agenda do Fundo da Marinha Mercante que vem para potencializar isso. Então, eu acredito que o reflexo a médio e longo prazo vai ser muito positivo. Não vejo, sinceramente, e até acho que é algo que não teria sentido a gente trabalhar para inverter a matriz de transporte do país. Né? Acho que, assim como a gente tem alguns países... A gente precisa equilibrar. Equilibrar a matriz de transporte do país. Porque assim como a gente tem algumas regiões, né, na Europa, alguns outros países que têm uma matriz de transporte muito voltada para hidrovia e também para ferrovia, né, mas não dá para comparar a União Europeia com 300 e tantos mil quilômetros de ferrovia com os nossos 30 mil. Né? Exatamente. Então, naturalmente, lá ele vocacionou e ele se dedicou ao que tinha disponível. Aqui, no nosso caso, é a rodovia. Então, acho que realmente a gente vai ter aqui um misto, né, e com o passar do tempo, um equilíbrio. Acho que muito feliz aí o seu apontamento e a gente tende a perceber isso no médio e longo prazo como muito positivo. Assim seja, porque o meio ambiente, sobremaneira, agradece esse equilíbrio. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no Porto Negócios, viu? Nathalie, é um prazer. Gostaria muito de agradecer novamente o convite, o Tércio, você, a emissora. É um prazer estar aqui discutindo, debatendo e sempre que tiver a oportunidade me convidem que eu volto. Que é um prazer estar aqui para a gente debater. A gente vai convidar. Tércio, obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço o secretário ter aceito o nosso convite e você que acompanha a gente de casa. O Porto Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um programa inédito
quinta-feira, a partir das 8 da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.